Bom dia, bom estarmos reunidos para adorar ao Senhor e como é bom também hoje, não porque diz respeito a mim também, comemorar o Dia dos Pais, né? Gostoso estarmos juntos para adorar a Deus pelos pais. Por quê? Nós vamos ver hoje que o pai é um servo de Deus para a direção de sua família. O pai é este homem que dá a direção, é ele que guia, é ele que conduz. E na ausência dele, as dificuldades muitas vezes surgirão. Pela graça de Deus, Deus tem feito com que algumas mães façam o papel de pai. Só que, obviamente, elas pagam um preço e ficam extremamente sobrecarregadas. Então, o pai é um servo de Deus para a direção da família. Vamos ver isso de 3 formas, especificamente lá em Lucas, capítulo 15. E Lucas 15 é um texto que deve lhe chamar a memória de uma parábola muito conhecida. Qual foi? A palavra do filho pródigo. Então, vamos observar de 3 formas como um pai é um servo de Deus para a direção da sua família, atentando para esta parábola. Percebemos primeira forma é que o pai traz estabilidade à vida de seu filho. Em Lucas 15, o Senhor está a nos ensinar 3 parábolas. E essas 3 parábolas foram motivadas exatamente pelo comportamento dos judeus e dos fariseus. Olha aí, Lucas, capítulo 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Jesus estava sendo criticado porque andava com pecadores. Estava sendo criticado porque comia, fazia refeições com publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, corruptos, que de modo geral cobravam abusivamente. E além disso, eram também judeus a serviço do Império Romano, ou seja, traidores da sua própria pátria e do seu próprio povo. Desta forma, eram pessoas odiadas pelos judeus e fariseus, bem como os pecadores, dentre os quais estariam as prostitutas e outros tipos de pecadores. E Jesus, o mestre, se reunia com eles, comia com eles, andava na casa deles, e estava sendo criticado por isso, por esse tipo de religiosidade da época. E então o Senhor Jesus propôs 3 parábolas para mostrar a necessidade de buscar o que estava perdido. Primeiro, ele fala exatamente do que está perdido, da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. Olha aí no verso 7, Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Existem 99 justos que não necessitam de arrependimento? Existem? Não. Jesus estava sendo irônico. Porque todo que é declarado justo, um dia se arrependeu dos seus pecados, não é verdade? Necessita de arrependimento. Então Jesus estava criticando os fariseus e judeus que achavam que eram justos e que por isso não precisavam se arrepender dos seus pecados. Então no céu, a festa e a alegria por um pecador que se arrepende. Porque quando um pecador entende a necessidade do arrependimento, é porque ele já está no processo de conversão. Quando um pecador não entende esta necessidade do arrependimento, do reconhecimento do seu pecado e da confissão do seu pecado, é porque provavelmente ele não se converteu, não chegou nessa etapa. Versículo 10, Jesus repete essa mesma ideia. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, devemos buscar os perdidos. É o que Jesus estava querendo dizer aqui. E então ele fala da ovelha perdida exatamente para ilustrar esta ideia. Ele fala da dracma, a moeda perdida daquela mulher, exatamente para ilustrar esta ideia. Nós não vamos observar hoje essas 2 primeiras parábolas, mas todas as 3
da ovelha, da moeda perdida e do filho perdido estão como uma resposta a essa crítica dos fariseus e dos judeus, que não entendiam a necessidade de buscar o que estava perdido. E o que é que está perdido? A humanidade. Todo ser humano está perdido, é totalmente depravado, pecador, corrompido, corrupto, está morto nos seus delitos e pecados. Você já viu um morto pedir ajuda? A não ser que seja em filme de comédia ou de terror, ficção. Já viu algum morto pedir ajuda? Morto não pede ajuda. Lá em Efésios capítulo 2, porque estamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não pede ajuda. Então, morto não crê. Como é que nós cremos então? Porque o Senhor veio a nós. Colocou a fé necessária no nosso coração para crermos no Senhor Jesus. Se não fosse isso, nenhum de nós teria crido, porque não temos nada de bom em nós. Jesus sabia disso e sabia que os fariseus e judeus estavam muito errados na sua religião legalista. Por isso falou essas 3 palavras para buscar o que se estava perdido. E então, na parábola do filho pródigo, nós percebemos um exemplo de como os pais devem ser servindo a Deus para o cuidado ali dos seus filhos, servindo ao Senhor para a direção de toda a sua família. E é até interessante pensar nisso. Você sabe por que tem o dia das mães, tem o dia dos pais, mas não tem o dia dos filhos. Ah, mas tem o dia das crianças. É das crianças, não é dos filhos. Porque quando você celebra o dia dos pais, e até mesmo o dia das mães, fica pressuposto a importância do filho, porque um pai e uma mãe estão ali para cuidar dos seus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. Então, vá para o versículo 12, Lucas capítulo 15, versículo 12, e nós lemos assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Veja aqui que esse filho já demonstra estar perdido. Ele já pediu os bens do seu pai antes do pai morrer. Ao lermos isso, achamos uma coisa muito normal. Mas quando um filho, nesta cultura, e acredito que até hoje, pede a sua herança antecipada, o que é que ele está fazendo? Matando seu pai. De desgosto? Não somente. Mas matando o seu pai porque ele diz: pai, não me interessa se o senhor está vivo ou está morto. Não me interessa quem é o senhor. Eu quero é o dinheiro. Eu quero é a minha herança. Foi isso que esse filho fez. Ele antecipadamente matou o seu pai. Na cabeça do filho, o pai dele já estaria morto. Porque não importa você, pai. O que importa é a herança. Isso é um exemplo que Kenneth Bailey trouxe. Ele fez uma investigação dos costumes do Antigo Oriente Médio. Ele trouxe essa ideia de que um filho jamais pediria uma herança antecipadamente ao seu pai. Era uma completa falta de respeito, porque implicaria no desejo da morte do próprio pai. A resposta do pai, normalmente, segundo a cultura do Antigo Oriente Próximo e Médio, seria: nunca. Jamais eu vou te dar essa herança. Você está louco? Não, esqueça. Mas sabemos que o pai, de modo amável, ele deu a herança para o filho. Ele cedeu e deu a parte da herança que cabia ao filho. Isso requer uma divisão da herança antecipada. Interessante, ele não só tinha esse filho, esse era o mais novo. Ele tinha um mais velho também. E o mais velho permaneceu com seu pai, não recebeu a sua herança. Perceba que ao fazer isso, houve uma certa injustiça. Já que o mais novo recebe, por que o que eu sou primogênito também não posso receber? Só que isso não está na história e tudo indica que o filho mais velho nem nisso pensou, continuou fiel ao seu pai. E então fica subentendido aqui a ideia de não ter o amor necessário pelo próprio pai. Os filhos, o filho aqui demonstra o desejo da morte do seu próprio pai. No entanto, ao demonstrar esse desejo, encontra um pai que está pronto para lhe compreender.
E é interessante essa primeira ideia que nós estamos observando. Um pai traz estabilidade à vida do filho. Certamente esse pai instruiu o filho. Pelo menos é o que a parábola dá a entender. Até porque este pai da parábola significa o próprio Deus. E o filho perdido simboliza aqueles publicanos e pecadores que estavam distantes de Deus, certamente. E o filho mais velho se refere àqueles do judaísmo que eram mais, ou pelo menos tentavam ser mais fiéis ao Senhor. Alguns até eram, mas uma minoria naquele período. Então a ideia aqui é que um pai traz estabilidade à vida do seu filho, mesmo quando o seu filho quer a sua própria morte. Veja como isso é forte. E veja como Deus nos ensina a sermos pais. Mas no versículo 13, nós vamos começar a ver como foi que esse jovem gastou o dinheiro. Se o jovem tivesse pegado o dinheiro e criado um empreendimento, algum negócio, e multiplicado esse dinheiro, talvez até amenizasse a dor daquele pai. Tudo bem que o meu filho, que eu tanto cuidei e amei, e ensinei no caminho do Senhor, não gostou, mas pelo menos se tornou um homem decente. Isso já é uma grande alegria para um pai. Não foi o caso deste jovem. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso aqui é a rebeldia. Ele rejeitou a pessoa do pai físico e automaticamente, implicitamente, ou até declaradamente, rejeitou a pessoa do seu pai celestial. E decidiu viver de maneira completamente desregrada. E o verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Certamente, o Pai Celestial estava trabalhando, estava ensinando aquele filho o que ele deveria fazer. E é assim na vida real. Não há pai, a não ser que ele seja louco, que queira o mal dos seus filhos. Os jovens e as crianças, às vezes, não compreendem isso de primeira mão. Eu também, quando fui criança e adolescente, não compreendia muito. E é até natural. No entanto, se formos espertos, jovens e crianças, nós, jovens e crianças cristãos, se vocês forem bem espertos e são, vocês vão estar sempre ouvindo os conselhos dos seus pais. E mesmo que o pai não dê o conselho, você vai ser mais esperto ainda. Você vai pedir o conselho. Não só enquanto é criança e jovem, mas durante toda a sua vida. Porque jamais, a não ser que ele seja um louco, ele vai lhe dar um conselho que seja para a sua ruína e para a sua destruição. Mas se você optar não seguir o conselho do seu pai, ou não pedir o conselho do seu pai, e fizer como Roboão, que quis ouvir o conselho dos amigos mais jovens, e entrar na dissolução, como este jovem aqui, o filho perdido, o Pai Celeste vai lhe ensinar. E o Senhor ensina. Se você é filho dele, o Senhor ensina e ele traz de volta para o caminho correto. É o que o Senhor está fazendo aqui. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele trabalhava cuidando de porcos, e a comida dos porcos, quem já viu uma vez, não é muito apetitosa, são restos dos restos dos restos, para os porcos é delicioso, mas para o ser humano não é. E ele, que parece, era filho de um homem rico, tinha uma boa herança, agora queria comer a comida dos porcos e não podia. Isso fez refletir. Às vezes, filhos só refletem no ensino dos seus pais, quando estão no fundo do poço, infelizmente. Então, evite chegar no fundo do poço. Evite estar na situação que este jovem chegou. Você vai perder tempo precioso da sua vida, vai sofrer o que não precisava sofrer se tivesse ouvido o ensino do seu pai terreno, porque ele está instruindo sobre o Pai Celeste. E então,
ele começou a refletir, caiu em si. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Jesus queria, voltando para o contexto, isso aqui foi uma pregação de Jesus, 3 pontos que Jesus pregou: a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Foi uma grande pregação, talvez tenha demorado toda uma manhã Jesus pregando isso. E quando ele estava então pregando esta mensagem, é possível que a reflexão tenha sido esta: é possível. Judeus e fariseus, é disto que eu estou falando. Temos que buscar os perdidos, como este filho estava perdido, estava errado, pecou contra o Senhor, pecou contra o seu pai, jogou fora toda a herança que o seu pai lhe deu, e a herança que ele nem merecia receber naquele momento. É como nós, que em um dado momento, antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, jogamos fora a imagem do Senhor nas nossas vidas. Todo ser humano, ele é criado à imagem de Deus. Todos. Inclusive aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. E o grande pecado, além da desobediência, é macular a imagem de Deus em nós. Imagina aí, você é um artista, criou uma grande obra de arte, está exposta no museu. Aí vem os vândalos, invadem o museu e destrói somente a sua obra de arte. Como é que você vai se sentir? Não é verdade? A sua arte foi maculada, foi destruída, foi manchada. Ou digamos que você escreve um livro e manda para a editora, mas ali o editor muda muito do que você fez. E sai lá o livro com o seu nome, você também não vai gostar porque mudou suas ideias. A mesma coisa acontece com o Senhor. Ele nos criou. Somos a obra de arte de Deus. Somos a excelência da criação do Senhor. Mas por causa do nosso pecado, nós estamos manchando o nome de Deus. No momento em que não usamos as nossas vidas, força, energia, raciocínio, emoção, família, tudo das nossas vidas, quando não usamos para o Senhor e para a glória de Deus, automaticamente manchamos o nome de Deus, do Criador. E aí o Senhor Jesus está dizendo exatamente isso. O perdido é aquele que usa a herança de Deus de modo errado. Não usa para a glória de Deus. E eu estou falando de herança, não dinheiro, embora que a parábola fale de dinheiro, mas eu estou falando de tudo que envolve a sua vida. Mas o perdido tem usado isso para os seus deleites pessoais, para a sua vida, para o seu desfrute, o seu prazer, para si. E ele traça um projeto de vida, como este jovem traçou, e nem pensa no que o pai quer. Nem imagina, rapaz, o que é que Deus quer? Nem imagina, nem se preocupa, nem ora para saber o que é que Deus quer que eu faça com a minha vida, que é dele, na verdade, né? Então, o Senhor Jesus certamente nesse ponto estava mostrando aos judeus e fariseus: estes são os perdidos. E é estes que nós devemos buscar. Por isso que eu estou no meio deles. Este pai, o pai desta parábola aqui, estava trazendo estabilidade ao seu filho. Apesar do filho ter destruído tudo, ele estava ali firme, deu a herança, o amou e compreendeu a situação. Ele podia ter castigado esse filho, não ter dado nada, mandado ele embora. Isso era um insulto. Mas ele teve estabilidade e levou essa estabilidade ao seu filho. Nós, pais, temos que trazer estabilidade às nossas famílias, para que nossas esposas e filhos possam ter uma vida tranquila. E devemos buscar a Deus para que isso aconteça. Nós não podemos permitir que o nosso lar seja abalado ou prejudicado por causa do nosso próprio pecado. E nós somos pecadores. E nós podemos contribuir para isso. Nós precisamos ter esta estabilidade. Mas também, um pai tem que trazer segurança à vida do seu filho. E observamos a atitude do pai desta parábola, que também é Deus, trazendo segurança à vida de seu filho. Olha em Lucas capítulo 15, verso 19. O filho realmente se arrependeu. No versículo 18, mostra a decisão dele de ir ter com seu pai.
E no verso 18 ele disse, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, eu pequei com o meu pai, contra o meu Pai Celestial e pequei contra o Senhor. Porque ao desobedecer o Senhor, meu Pai, eu também desobedeci a Deus. E você vê aqui um princípio importantíssimo de que o Pai terreno, ele é a autoridade de Deus sobre a vida dos seus filhos. Você, pai, nós pais somos a autoridade de Deus e devemos prestar contas, e vamos prestar contas diante de Deus pela vida dos nossos filhos. Por isso ter um filho é um projeto importantíssimo. É até um projeto missionário, porque você tem que pregar o evangelho para o seu filho, ensinar o seu filho os caminhos do Senhor. E se nós não formos diligentes nisso, é certo que Deus é que vai salvá-lo. Nós temos que, como nós não sabemos o projeto do Senhor, específico nesse sentido, nós temos que lutar, orar, pregar, para que os nossos filhos estejam no caminho de Deus. E no verso 19, o filho diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Ele se arrependeu. Ele pecou contra o Pai Celeste e contra o Pai terreno. Mas mais do que isso, ele queria dar uma prova real do seu arrependimento. Conversão implica em frutos. E os frutos de arrependimento desse jovem eram esses. Nem me trate como filho. Não precisa. Eu entendo que eu matei o Senhor virtualmente naquele momento. Pelo menos no meu coração eu matei o Senhor. Então agora eu quero somente ser um servo. Me trate como um servo. Ter o que comer e o que dormir, para mim está excelente. Isso é arrependimento. Arrependimento sem transformação de vida não existe. Conversão sem transformação de vida não existe. Isso é arrependimento. Lucas, capítulo 15, verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Veja como o pai trouxe segurança. Ele podia ter pego o filho, agora é minha vez, agora vamos conversar. Agora você vai ouvir tudo o que eu sofri, porque você praticamente me matou com a sua atitude, porque você me desrespeitou. O que é que a comunidade aqui disse sobre mim? Que eu era um pai relapso, um pai frouxo, um pai que não sabia fazer as coisas direito e que fui relaxado com você, apesar do meu esforço e do meu cuidado para com você. Poderia ter sido essa a reação do pai. Ou agora você vai ser meu servo mesmo. Você vai sofrer. O que fez eu sofrer? Não. O pai, ele não revidou. Ele não descontou. Nós, pais, não podemos, e eu vou usar essa palavra com muito cuidado, nos colocar nesse sentido no patamar dos nossos filhos. Não podemos reagir como os nossos filhos reagem, dando troco. Não. Nós somos pais. Temos que dar segurança. Levar digamos, a surra, né? Levar as dificuldades que virão, mas trazer segurança para os nossos filhos. Não estou dizendo que não vai haver disciplina, só que na idade desse jovem não cabia mais disciplina. Já passou. Certamente ele pode ter até tido uma disciplina, mas aqui não houve. E então o pai, correndo, foi, compadecido, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Realmente ele cumpriu aquilo que ele ia dizer. Verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, você vai voltar a ser filho de novo. Você vai voltar a ter direito novamente dentro dessa casa. O anel simbolizava isso. A volta a ter o direito, a volta a ser filho, a ter posses, a ser herdeiro novamente, apesar de ter jogado fora a sua herança. E então no verso 24, porque este filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado, e todos começaram a se regozijar. Segurança. Um pai traz segurança ao seu filho, apesar dos erros que o filho comete. E filhos cometem erros, na verdade. Nós, enquanto filhos, cometemos erros, uns mais, outros menos.
E sabemos que os nossos filhos cometerão. Oremos a Deus para que cometam erros menores do que os nossos, para que eles possam viver bem, porque cometer erros, ou seja, pecar, sempre traz desgraça, sempre traz tristeza e frustração. No entanto, viver segundo a vontade de Deus é completa bênção. Este pai que nós estamos aqui usando como uma figura para hoje, o Dia dos Pais, é um pai que traz estabilidade, é um pai que traz segurança, apesar da rebeldia dos seus filhos, apesar do problema que os filhos podem vir a causar. Mas, por fim, e uma terceira imagem que esse pai nos traz, é que nós, pais, somos uma figura de Deus na terra. Nós não somos Deus, não é isso, mas nós exemplificamos Deus para os nossos filhos. Por isso, temos que ter participação na educação dos nossos filhos. Eles vão aprender, enquanto crianças e jovens, a respeitar a Deus por meio do respeito que eles têm a nós, de modo geral. Eu digo de modo geral porque alguns nem têm pais cristãos. E aí, realmente, é pela graça completa do Senhor. Mas para nós, que temos o Evangelho nas nossas mãos, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e o Senhor como nosso Pai, e Jesus nosso Salvador, nós temos que participar da criação dos nossos filhos. Porque nós somos uma figura de Deus na terra, na vida destas crianças e jovens. Eles vão aprender a chamar Deus de Pai, porque eles nos chamam de Pai. Veja bem, antes de tudo existir, havia somente a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você pergunta, e cadê a mãe? Né? A ideia aí não é só ter a ideia de uma família, mas para representar Deus como um soberano Senhor, havia necessidade de Deus ser entendido dentro do nosso universo de compreensão das coisas como um pai. Não tinha outra figura. Quer dizer, na verdade tem outras. Deus é um rei, Deus é o criador, mas Deus também é um pai. E essa figura, ela revela o que Deus quer que nós saibamos dele. E é por isso que nós, enquanto existimos aqui na terra como pais, nós estamos refletindo este aspecto do caráter de Deus, o paterno. Se isso ficar deformado na mente dos nossos filhos, eles terão uma visão deformada de Deus. Alguns filhos vão ver Deus como muito severo, porque o seu pai foi muito severo. Outros vão ver Deus como muito liberal, porque o seu pai foi muito liberal. E isso vai prejudicar. O Senhor Jesus chamou muitas vezes Deus de pai, embora não tivesse a mãe no sentido de uma relação pai, mãe e filho. Mas a ideia é que para nós compreendermos Deus, é necessário termos esta figura do Pai. Observe João 5,37. O Pai me enviou. Esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Veja bem, João 5,37. E aqui, Jesus claramente diz, vocês não viram a forma de Deus. Então, como é que vocês vão entender Deus? Entendam Deus como um pai, e eu, seu filho. A relação de ensino, de exemplo, de transferência de natureza e de substância. Do mesmo jeito que é o pai, é o filho. O que é que muda? A função. O pai tem uma função de soberania, de determinação, e o filho tem a função de executar o projeto salvífico. Mas Jesus estava criando também no início de tudo? Sim. Jesus também governa todos os elementos e tudo o que acontece e sustenta esta realidade? Também. Só que dentro desse projeto de salvação do homem pecador, o Pai é Deus, o soberano, e Jesus é o Filho, aquele que executa a sua vontade. Versículo 43, João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus mais uma vez dizendo, foi no nome do Pai que eu vim, ou seja, fui enviado por ele, representando o Pai.
E o verso 37, João 6,37. João 6,37. Olha bem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem é que dá os discípulos a Jesus? É o Pai. E aqui a figura paterna é muito forte. E esta figura de Deus como um Pai, ela somente é compreendida porque existem pais na terra. E nós, como servos do Senhor e receptores desta missão de representar Deus, Pai celeste, como pais terrenos, devemos estar em completa submissão para que o Senhor nos use, de modo que os nossos filhos, como disse o cântico aqui, eles venham a nos honrar. Isso ficou perdido. Essa ideia de honra e de obediência aos pais se perdeu na nossa sociedade. Se perdeu. Isso não existe mais. É por isso que as escolas estão falidas. Você tem uma educação só de conteúdo. Não se forma mais indivíduos. E nem é para formar mesmo. Os indivíduos devem ser formados nos lares. Só que o sistema tira o pai e a mãe do lar. Por quê? Porque eles têm que se sentir gente. Como? Trabalhando. 8, 10 horas por dia. E o filho? Fica ali. Fica ali. Entendem? E a família que o Senhor criou antes do pecado existir, ela está sendo forçada a se separar. Percebe o plano sutil e maligno do sistema em que nós vivemos? Somos forçados praticamente a ter um estilo de vida que não condiz com o projeto de Deus para nós. E então, o Senhor, em todo o Evangelho de João, fala do Pai. João 17, versículo 1, o Senhor Jesus vai dizer o motivo dele ter vindo à terra representar seu Pai. João 17, 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Então, a ideia de Jesus, vou glorificar o Pai. E a ideia dos filhos nesse sentido é honrarem seus pais também com a sua existência. E nós, como pais, devemos buscar uma vida santa, seguindo estes 3 exemplos do pai da parábola do filho pródigo. Trazer estabilidade aos nossos filhos, trazer segurança aos nossos filhos e, por fim, refletirmos a figura do Pai Celestial em nossas vidas, para que eles percebam como é maravilhoso viver com Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, muito obrigado pelo nosso tempo aqui, por podermos refletir na Tua pessoa, o Senhor que é o nosso Pai Celeste. Ensina-nos e ajuda-nos a termos o comportamento, o coração e a vida que o Senhor requer de nós como pais. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.